Fazia algum tempo que eu não vim aqui no canal falar de cinema, né? Pois bem, então hoje eu decidi voltar a falar de cinema aqui no canal, mas não é qualquer tipo de cinema que a gente vai falar hoje. Na minha cidade, aqui em Porto Alegre, as 2 últimas semanas tiveram uma amostra de filmes do cineasta francês Jean-Luc Godard, que fez parte, né, do movimento da Nouvelle Vague lá nos anos 50, 60, 70, e que, bem, veio a falecer, se eu não me engano, o ano passado. E, pra quem não sabe, eu fui uma adolescente que gostava bastante dos filmes Godard, aliás, foi um dos motivos que me levou até a língua francesa, a aprender francês, e hoje eu sou professora de francês por causa disso. Então, como fazia muitos anos que eu não assistia nenhum filme do Godard, eu resolvi ir assistir nessa mostra, então eu fui lá e assisti basicamente quase todos os filmes, faltou um filme pra eu assistir dessa mostra. E, pois bem, então o vídeo de hoje vai ser sobre um dos filmes da mostra do Godard que eu nunca tinha visto na minha vida. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Ana Paula e como eu disse anteriormente, hoje a gente vai falar sobre o filme do Godard, que em francês se chama A Bout de Souffle, mas em português é traduzido como Acossado. Então, senta aí, pega a tua xícara de chá e bora discutir cinema comigo! Bom, resumidamente sobre o roteiro do filme, né? Acompanha o Michel Poicart, que é um ladrão de carros que vem do sul da França roubando carros pra chegar em Paris pra encontrar a Patrícia, que eles tiveram ali um casinho, sua namoradinha de verão. Então ele tá indo atrás dela pra convencer ela a fugir com ele pra Itália. Então a gente acompanha as aventuras dele, né? Porque vai envolver também polícia, investigação criminal, ele mata um policial. Enfim, a gente vai acompanhar essas aventuras dele enquanto ele tenta convencer a Patrícia, que é uma norte-americana que está morando e trabalhando em Paris. E, bom, resumidamente, então, os personagens principais vão ser a Patrícia e o Michel. E ele é interpretado pelo Jean-Paul Belmondo, maravilhoso, vou falar dele depois, e a Jean Seberg, eu acho que fala assim o sobrenome dela, Seberg, que é uma atriz realmente americana, que foi morar em Paris, na França, né, e virou, tipo, um ícone da Nouvelle Vague francesa. Bom, por que eu resolvi gravar um vídeo sobre A Bout de Souffle, sobre o Acossado? Bom, como eu falei anteriormente, foi o primeiro filme dessa mostra que eu assisti do Godard, que eu nunca tinha assistido antes. Então, assim, ele foi um filme que eu sempre quis assistir, mas eu nunca tive a oportunidade. Então, quando eu vi que ele tava lá na mostra, eu selecionei e falei, não, esse aí eu vou assistir. E aí eu consegui ir. E, bom, esse filme eu sei que ele foi um divisor de águas. Ele foi o primeiro grande filme do Godard, então foi o filme que lançou ele, né, como cineasta, como diretor, e que transformou ele numa referência da Nouvelle Vague. E eu comecei a pensar sobre isso depois que eu terminei de assistir o filme. E são coisas que eu fiquei matutando na cabeça por alguns dias, desde que eu assisti o filme até o dia de hoje que eu tô gravando esse vídeo. Quais são as razões que levaram a Bout de Souffle, ou Acossado, a ser um clássico e a se causar todo esse bafafá que causou nos anos 1960, quando foi lançado. Bom, então eu resolvi então dissecar a minha maneira bastante singular e bastante da minha própria opinião, né, do que meus sentimentos que eu pensei do porquê esse filme fez tanto bafafá e fez tanto sucesso. Então é isso que eu vou falar hoje, lembrando que eu não sou uma especialista em cinema. É totalmente amadora essa minha análise. É só realmente porque eu quis compartilhar os meus pensamentos. Pensando pensamentos, então eu quis compartilhar hoje. Bom, primeiramente, o filme ele foi gravado basicamente sem dinheiro. E é um cinema bastante experimental. Por que eu digo isso? Eu li algumas entrevistas do Godard nesses dias e ele mesmo falava que o negócio foi bem improvisado e que, na verdade, muitas vezes não tinha nem roteiro, ele mandava os atores improvisar. Então, assim, a gente sente isso, esse experimentalismo, né, no diálogo dos personagens, né? E também, vou pegar meu chazinho aqui, e também a gente sente um pouco de uma crueza
por causa desse comportamento, né, do diretor de deixar os atores improvisar, a gente sente uma crueza. E é uma coisa meio estranha, é como se a gente estivesse vendo pessoas falarem, realmente. Não sei se dá pra fazer muito sentido o que eu tô falando. Mas enfim. Continuando, então. Por causa desse tipo de diálogo, eu acho que sente essa crueza. Mas a gente não pode esquecer que é um filme, tem roteiro. Apesar do Godard ter deixado muito livre para os atores improvisarem, né? Pro Belmondo e pra Sebeck improvisarem, a gente tem um roteiro. E assim, quem já assistiu o filme do Godard sabe do que eu vou falar agora. O roteiro do Godard é muito tipicamente dele, sabe? Os diálogos que são meio devaneios e que tem uma questão de crítica ou de comentário social da França, dos franceses, enfim, do mundo daquele período. Então, todo filme do Godard dos anos 60 vai ter um comentário sobre a Guerra do Vietnã, quando a Guerra do Vietnã não for o assunto central. Vai ter comentário sobre União Soviética, vai ter alguma coisa falando sobre uma crítica aos costumes dos franceses da época, enfim. Então, eu acho que isso tá presente ali. A gente tem o estilo do Godard já ali presente no roteiro, nos diálogos entre os atores. E a gente percebe muito bem quando é uma coisa de roteiro e quando é uma coisa improvisada. Porque quando é uma coisa de roteiro, parece que quebra a conversa, quebra a naturalidade das coisas, do jeito que os atores se comportam. Quando eles estão fazendo esse improviso, a gente percebe essa naturalidade. E daqui a pouco, do nada, eles começam a devanear sobre a vida, sobre o relacionamento deles. Então eu acho isso bastante interessante. Eu acho que isso é um ponto muito positivo do filme, porque ele não fica um filme, sei lá, como Demônio das 11 Horas ou como A Chinesa, sei lá, que são diálogos o tempo todo, que são coisas que a gente percebe que tem um roteiro por trás, que tem toda a visão do diretor por trás. Eu acho que Acossado traz um pouco desse experimentalismo da Nouvelle Vague, do jeito que o do Godard interpretou a Nouvelle Vague, que eu acho que é bastante chocante pra época que foi lançado. E eu acho que também é um pouco chocante pra nós. Eu acho que eu fiquei me sentindo... Eu não sabia que tinha diálogos dos atores, né? Então quando eu tava assistindo o filme eu ficava pensando, mas o que aconteceu? Do nada eles estavam tendo uma conversa muito casual e daqui a pouco, sabe, eles entravam num devaneio, repetindo frases e fazendo jogos de palavras. Então foi uma coisa que me causou um estranhamento. Depois, quando eu fui atrás, só pra descobrir, né, eu percebi, bom, que sacada genial. Então eu acho que isso é um dos motivos que levou esse filme a se tornar um clássico. E a interpretação dos atores também é maravilhosa, magistral, sério. Esses atores são muito bons. Rest in peace, não estão mais entre nós. Mas, então acho que também leva um pouco pro sucesso do filme, a química entre os atores e o talento deles, que se colocassem atores amadores, né, não ia dar tanto certo essa questão de deles entenderem os personagens e eles ajudarem a improvisar junto com o diretor. Além do diálogo, do roteiro, né, de ter momentos de improvisação entre os atores, eu acho que o que ajuda também a causar esse estranhamento e essa questão de improviso não é só o roteiro, mas também a câmera. Então, a maneira como é construído as cenas e a maneira como o Godard grava no meio da rua. Então, o cenário é Paris. E isso é uma coisa que me deu um quentinho no coração, porque deu pra revisitar a cidade. E, tipo, uma cidade dos anos 60, Paris dos anos 60, que eu posso dizer que, tirando os carros, não mudou muita coisa assim. mas a cidade é um personagem à parte. E ele gravar na rua e a cidade... Tem uma cena, que acho que é a cena que a Patrícia aparece pela primeira vez no filme. E Gente, tá dando um barulho, meus vizinhos estão fazendo barulho hoje, eu não sei do que. Então, se vocês ouvirem, é meu vizinho, desculpa. Mas enfim, tem a primeira cena que a Patrícia aparece, que eu acho que é meio clássico do cinema, que eles estão na rua, ela tá vendendo o jornal, né, New York Herald Tribune, e o Michel aparece lá pra conversar com ela, e aí o Godard vem vindo com a câmera pra trás, e aí vai pegando um plano todo da rua, da Champs-Élysées,
E isso é genial, sério. E a câmera vai tremendo. Tipo, chega até a ser um pouco incômodo. Vai em vários momentos, quando eles estão gravando na rua, a câmera se movimenta e dá os tremelicos. Então, ao mesmo tempo que o plano vai abrindo, vai dando os tremelicos, que é como se, sabe, é uma coisa muito experimental. E eu acho que isso também é uma coisa meio chocante. Tu imagina como é que se fazia cinema naquela época e chegar assim, colocar a cidade de Paris como um pano de fundo. Ele mostra bastante a cidade quando ele vai cortar de uma cena pra outra. E os personagens estão lá na cidade. Então, causa um estranhamento bom, uma sensação de, tipo, parece mais gravando a vida de uma pessoa, ainda mais com os diálogos, né, que são improvisados, causa essa coisa meio que documentado, né, não realmente um filme ensaiado dentro de um estúdio, com luzes. Então, aliás, o filme é em preto e branco, e eu tenho a impressão de que a escolha de gravar em preto e branco tem a ver com essa questão de luzes também, né. Mas enfim, luz natural, né, porque eles estão gravando na rua. Mas enfim, então eu acho que o jeito como ele grava, como a câmera segue os atores também, é bastante diferente. E já tem também os traços do Godard, né? Godardianos, de, tipo, focar a câmera num personagem enquanto eles estão conversando e deixar naquele personagem mesmo quando ele não tá conversando. E geralmente é quando ele realmente não está conversando, que é o do lado que tá, e ele não foca na pessoa que tá falando, no personagem, né, que tá falando, ele foca no ator que tá ouvindo. Então, assim, já tem esses traços que ele vai fazer, vai repetir muito isso, né, ao longo da década de 60 nos filmes dele. Que, aliás, eu não esqueci de falar, né? A amostra era focada nos filmes dos anos 60 que ele lançou. E até 67 com a chinesa. E, bom, então tem um pouco desse jogo de câmera já que é bastante conhecido do Godard, mas que é a primeira vez, né, que a gente tá sendo apresentado para aquilo. Então eu imagino o choque que não foi para as pessoas que assistiram aquele filme no cinema, do tipo, tá, tu não vai virar pra gente acompanhar o que o personagem tá falando, sabe? Não, ele fica, tipo, focado no rosto, né? Como aquele outro personagem tá recebendo aquela conversa, de como eles estão agindo. Então é um outro motivo que eu acho que esse filme é muito revolucionário e do porquê ele fez tanto sucesso e porque torna ele tão único e tão bom. Bom, e eu já tinha falado da química entre os atores, né? E eu acho que a gente não pode deixar de lado a estreia, né? A grande estreia do Jean-Paul Belmondo como um ícone do cinema e enfim, do cinema, do teatro, da, da interpretação francesa. Ele é um ícone. E, gente, sério, aquele homem, eu preciso dizer, ele é muito, muito bonito. Mas é um bonito estranho, sabe? Ele tem um charme, um, um magnetismo que nos hipnotiza. Do tipo, ele sempre tá com aquele cigarro na boca e ele não tira o cigarro nem pra tragar da boca. Tipo, ele traga sem as mãos. E aqueles lábios dele são tão bonitos. E quando ele foca nele, sabe? Quando a gente ouve ele falar, a gente só consegue prestar atenção naquilo, sabe? Ele realmente tem um je ne sais quoi que atrai, sabe? E não é por nada que ele se tornou, né, junto com Alain Delon, aliás, eles rivalizavam sobre quem eram os maiores galãs do cinema francês na década de 60 e 70, né? Mas assim, o Alain Delon é um homem bonito, mas não é um homem que tem um charme, aquele borogodó, sabe? O Belmondo, ele tem o borogodó, porque ele não é tão perfeitinho, sabe? Né? Então ele não parece ser francês. Eu tava comentando com a minha mãe sobre isso. Ele não parece ser francês. Ele tem uma coisa diferente. Enfim, então eu acho que isso pega também um pouco do telespectador, um pouco desse magnetismo dos atores e que depois vai culminar, né, com esses atores fetiches, né, que o Godard tinha, de que ele sempre trabalhava com os mesmos atores durante a década de 60. E porque realmente funciona muito. Eu acho que funciona muito também com aquele tipo de filme específico, né? Então, a Jean Seberg também, maravilhosa, belíssima. Assim, aquele cabelinho curtinho, assim, sério. Adoro uma personagem que era o curtinho que é da Nouvelle Vague, anos 60. Mas, enfim. Então, basicamente, eu acho que ajuda bastante também. Esses atores talentosos, carismáticos, que tem uma coisa que nos hipnotiza. Bom,
Bom, pessoal, eu acho que era isso que eu tinha pra falar sobre o Acossado. Esses motivos todos que eu listei aí pra vocês, eu acho que transformam ele num grande clássico. Eu acho que é uma obra ímpar e inaugura muito esse estilo do Godard de filmar, de trabalhar com o cinema, a visão dele que ele tem sobre o cinema. E eu recomendo a todos vocês que assistam Acossado ou A Bout de Souffle, que é um filme que vocês devem ver esse ano, então eu recomendo super. E, bom, se você já assistiu esse filme e concorda comigo, se você é um especialista em Godard, deixa os seus comentários aqui, comenta se eu viajei ou se você tem mais coisas pra somar, né, no meu comentário. Então era isso, gente. Muito obrigada por ter me ouvido hoje. Deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo se você gosta de cinema, se você gosta de Nouvelle Vague, se você quer mais conteúdo sobre Nouvelle Vague. Pega a sua xícara de chá e até a próxima. Bisu, bisu!